Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro, e o tema do estudo de hoje é A Filha de Jairo. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 39. Aqui, a Bíblia nos diz o seguinte: Ao entrar Jesus, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. As ressurreições anteriores à morte e ressurreição de Jesus não se limitaram a um grupo étnico ou classe social específica. Moisés talvez tenha sido o maior líder humano do povo de Deus de todos os tempos, de acordo com Deuteronômio capítulo 34, do verso 10 a 12. Por outro lado, a pobre viúva fenícia nem mesmo era israelita, de acordo com 1 Reis capítulo 17, no verso 9. A sunamita era preeminente em sua comunidade, de acordo com 2 Reis capítulo 4, verso 8. A viúva de Naim teve apenas um filho, de quem provavelmente dependesse, de acordo com Lucas, capítulo 7, verso 12. Enquanto Jairo era um dos chefes da sinagoga, provavelmente em Cafarnaum, de acordo com Marcos, no capítulo 5, no versículo 22. Independentemente da origem cultural ou da posição social, todos foram abençoados pelo poder vivificante de Deus. A filha de Jairo tinha 12 anos e estava doente em casa, à beira da morte. Então, ele foi a Jesus e implorou que o Senhor fosse à sua casa e impusesse as mãos sobre ela. Mas, antes que chegassem lá, alguém trouxe a notícia: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus disse ao pai: Não tenha medo, apenas creia, de acordo com Marcos, capítulo 5, versos 35 e 36. Tudo o que o pai podia fazer era confiar em Deus. Ao chegar à casa, Jesus disse aos que ali se reuniam: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme, de acordo com o texto que lemos no início, que é Marcos capítulo 5, no versículo 39. Eles o ridicularizaram porque, primeiro, sabiam que ela estava morta, e segundo, não entenderam o significado de suas palavras. A metáfora confortadora em que o sono significa a morte parece ter sido a maneira predileta de Cristo para se referir a essa experiência. Vemos isso em textos bíblicos como Mateus capítulo 9, verso 24, Lucas capítulo 8, verso 52. A morte é um sono, mas é um sono profundo do qual unicamente o grande doador da vida pode nos despertar, pois somente Ele tem as chaves da morte, de acordo com Apocalipse capítulo 1, verso 18, João capítulo 3, verso 16 e Romanos capítulo 6, verso 23. E concluindo, após a ressurreição, aqueles que viram a menina ficaram admirados diante do milagre, conforme Marcos capítulo 5, verso 42. A morte é definitiva, absoluta e aparentemente irreversível. Ter visto algo assim, certamente, deve ter sido uma experiência incrível e transformadora. E é exatamente por isso também que vale muito a pena conhecer a Bíblia, porque aprendemos histórias como essas, histórias que fortalecem a nossa fé, histórias que animam aqueles que estão sem esperança, histórias que confortam aqueles que perderam seus entes queridos, histórias que dão força para aqueles que se sentem fracos, histórias que fortalecem o nosso amor a Deus e fazem com que a nossa confiança seja inabalável. Deus venceu a morte. Através de Cristo, os seus filhos serão
ressuscitados. Irão receber, quando ele se manifestar nas nuvens dos céus à direita do Pai, com todos os anjos, a vida eterna. Por isso, conheça a Bíblia, divida com as pessoas tudo o que Deus te ensina. Creia no livro sagrado, creia na palavra de Deus, porque ela fortalece, porque ela transforma e também ressuscita, traz vida. Tá bom? Deixo contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Lucas, do capítulo 18 ao capítulo 20. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!